Cedinho para você, tudo sobre o futebol. Tempo Extra com Osmar Antônio. Segunda a sexta, 8h15 da manhã. Ontem, abrindo a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético jogou contra a equipe do Novo Horizontino e tomou um gol, hein, Marcelo Ortiz? Já aos 11 minutos de jogo, enfim. Marcelo Ortiz nos conte tudo o que aconteceu nesse jogo de ontem do Furacão, Marcelo. Osmar Antônio, o Furacão amargou uma derrota fora de casa contra o Novo Horizontino. Público muito pequeno, então não teve pressão de público, mas de qualquer maneira o Atlético foi pressionado sim pelo adversário. O Novo Horizontino sabe como jogar. Humberto Louser, aliás, armou o time muito bem, mais uma vez. É um time que não só se defende, mas ataca bastante. E o Atlético teve toda a dificuldade desde que a bola começou a rolar. Ou seja, aquela marcação em cima, marcação saída de bola, pressão que faz o time do Humberto Louser, fez o Atlético errar mais a saída, coisa que já vinha errando por muitas vezes, mas desta vez a constância foi ainda maior de falhas, de erros e saída de bola. Toma 1-0. E aliás, diga-se de passagem, o Pablo entra no lugar do Robson. O Robson sai com 7 minutos machucado. Mas são as coisas. Era para ele entrar e para fazer, para ser um homem definitivo do jogo. Porque no segundo tempo ele voltou a marcar. Bom, primeiro tempo vira 1-0, o Atlético volta para o segundo tempo com vontade, com alterações, o Barbieri tenta, mas o time vai mais da base da voluntariedade e chega a empatar a partida com o gol do Renan Peixoto, de oportunismo. Só que logo depois, o time mais uma vez desencaixa, se desespera ofensivamente e numa jogada inclusive que o Abraão está como atacante, ele perde a bola ofensivamente, toma o contra-ataque e de volta aparece a figura do Pablo fazendo o placar de 2-1 para o Novo Horizontino. Placar esse que deixa o time da casa ainda de forma invencível na competição e ao Furacão agora é começar a pensar em Copa do Brasil na quinta e no outro domingo apenas procurar a vitória contra o Botafogo de Ribeirão. Tem que mudar, tem que melhorar. Obrigado, Marcelo Ortiz. Boa noite. Sim, concordo. Eu acho que realmente no primeiro tempo a gente ficou muito aquém do que a gente é capaz, do que a gente poderia. A gente não conseguiu, enfim, implementar aquilo que era a proposta, de pressionar, de ser mais agressivo, acabou aceitando demais o jogo deles, a gente não estava se encontrando. No segundo tempo, com as trocas e também com a mudança de postura, de posicionamento de estratégia, acho que a gente voltou bem, joga com uma bola na trave, empatamos o jogo. E o jogo estava controlado até que a gente sofreu um contra-ataque, num erro nosso, são erros que a gente tem pago muito caro. A gente sabe que vir aqui é complicado, um adversário que está acostumado com a competição, bateu 2 vezes na trave, mas o discurso de final de jogo é que a gente não pode aceitar vir aqui e não pontuar como mínimo. Esse foi o que a gente conversou lá dentro, a gente precisa corrigir rapidamente esses erros, amadurecer como equipe, a gente está nesse processo, mas precisa amadurecer, porque a gente tem pago caro demais por esses erros, e é procurar consistência. Concordo, os 2 tempos muito distintos, e a gente tem que procurar o caminho da consistência para fazer 2 tempos mais iguais no sentido de melhores, né? No sentido de consistentes em alto nível, é uma coisa que a gente tem que corrigir para as próximas jornadas. Sim, a gente sabe que a Série B é um campeonato difícil, como o professor falou, o Novo Horizontino bateu 2 vezes na trave, uma equipe que já joga junto há bastante tempo. A gente sabe que ia ter dificuldade aqui, a gente sabe que a competição é uma competição longa, mas a gente tem que somar ponto fora de casa também. Acho que a gente tem 2 derrotas, mas para 2 equipes que eu acho que, no meu ver, vai dar trabalho na Série B. Então, 2 equipes que sabem jogar a Série B, mas a gente tem que pontuar, fora de casa tem que pontuar. Acho que a gente tem que ir junto com o professor, nos treinamentos, ajustar os detalhes, como o professor falou, os detalhes que está dificultando para a gente está acabando tomando gol, mas eu creio que isso a gente vai ajustar no treinamento, para a gente reverter essa situação e voltar a pontuar em casa. Barbieri, você falou pra gente na última entrevista, né, da questão, enfim, das injustiças de cobrança, da qualidade do elenco, da questão do seu trabalho. Hoje, no dia de hoje, você se sente, você acha justo você ser cobrado pela derrota do Atlético, pelo que o time apresentou aqui, diante até de toda uma Série B que a gente sabe que são várias partidas e várias nuances em cada jogo, né? E Luiz Fernando, o que vocês podem falar para o torcedor? O que esperar do Atlético nessa Série B? Até por se tratar de uma competição longa e a gente sabe que o objetivo de todo mundo é estar no G4. Olha, eu vejo a cobrança com naturalidade, como já havia na última coletiva. O meu posicionamento foi em relação
as narrativas baseadas em afirmações com as quais eu não concordo, com as quais eu julgo falsas, que eu entendo que isso sim é falta de honestidade e aí, sem dúvida, me incomoda. Agora, eu entendo a responsabilidade que nós temos como equipe na Série B, entendo as cobranças, entendo que nós temos condição de render mais do que nós estamos rendendo, que nós temos margem de evolução, margem de crescimento, tudo isso eu vejo com naturalidade. Volto a dizer, estamos num processo, mas precisamos acelerar o processo, porque a gente sabe que o campeonato está em andamento e o grupo tem se dedicado bastante, tem procurado trabalhar, tem entrado com muita determinação, mas a gente precisa encontrar soluções, como eu disse anteriormente, para ajustar esses detalhes. Não tenho dúvida de que a gente vai subir e que nós vamos brigar para ser campeão. Não tenho a menor dúvida disso, mas a gente precisa corrigir e ajustar essa rota sem dúvida nenhuma. E o que a gente tem para o torcedor é para eles estar junto com nós. A gente sabe que é um treino difícil, sabe que o chateado também, a gente também sente bastante derrota, sabe que a gente não perder. Nosso elenco é qualificado, muito qualificado, a gente sabe que tem que estar pontuando na Série B. E que vamos dizer que a gente vai continuar trabalhando, que eles apoiam a gente dentro de casa, que a gente vem apoiando, para a gente continuar dando sequência e buscar o nosso grande objetivo, primeiramente é o acesso e depois o título. Boa noite. Fernando, de você, queria saber se vocês esperavam encontrar um Novo Horizontino batendo de frente da forma que bateu, um jogo tão intenso como foi, se na preparação vocês falaram sobre isso. E professor, sei que estamos falando de Série B, mas Copa do Brasil já está aí, se dá para a gente já esperar, saber o que você está prevendo para o jogo contra o Brusque na semana que vem. Sim, a gente conversou bastante, o professor também falou bastante, esse é um jogo de bastante duelo, bastante físico, que é o que a equipe do Novo Horizontino vem mostrando nos últimos 2 anos, que é uma equipe que tem uma bola aérea muito forte, que é uma equipe que vai duelar, vai brigar o jogo todo, a gente sabia da intensidade que eles têm, a gente tem que pôr intensidade também, igualar no duelo, brigar, sabia que ia ser um jogo difícil. Como a gente falou, acho que por um detalhe, a gente pagou o preço, mas é continuar trabalhando junto com o professor, para a gente poder dar sequência nesse campeonato. A Copa do Brasil é um outro torneio, que a gente tem uma expectativa muito grande. Agora é saber virar a chave, é um torneio diferente, Copa. São 2 jogos agora nessa fase, diferente das 2 primeiras que a gente passou em jogo único. Então é procurar ter equilíbrio, sabedoria para entender que são jogos de 180 minutos. A gente começa jogando fora de casa. Vamos estudar bastante a equipe do Brusque aí, preparar as melhores alternativas e estratégias para a gente fazer um grande jogo na quinta-feira. Bom, o Atlético agora que terá pela frente o Botafogo de Ribeirão, mas tem aí um bom tempo agora de treinamento até essa partida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes disso, terá jogo importante no dia 1º pela Copa do Brasil. Vai jogar contra a equipe do Brusque. Tempo Extra. Oferecimento Raiseg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.